A tua pressa em ceder à besta e a sua sede de sangue há de ser a tua queda, há de ser a tua maldição. O que importa agora é a gente enterrar esses corpos aqui, porque eu quero ver como é que as pessoas vão explicar corpos sem sangue e gente dilacerada. Então faz a sua oração pro seu coração ficar bem, mas não deixa de ser prático. Viro, vou comprar uma pá pra enterrar esses corpos. O que a Emily vai fazer, depois de terminar todo o conflito desse último diálogo do Arif com o Hieronymus, ela vai sair da carruagem meio olhando pros corpos, pra tudo ficar meio tipo... ainda meio... Se ela tivesse um estômago funcional, ele estaria embrulhado. Mas ela vai caminhando, tipo, olhando os corpos e tentando entender que tudo que tem ali. Ela vai bem que dar uma procurada, ver se tem alguma coisa que pode ser útil. De faca, de equipamento, de alguma coisa pra levar ou pra procurar naqueles corpos alguma coisa que ajude na narrativa deles. Faça um teste pra mim de percepção e investigação. 3 sucessos. Emily, na hora que você tá investigando esses corpos, você encontra umas coisas meio estranhas. Você já sabe, vocês quando foram atacados na casa de Giovanni, vocês sabem que se vocês forem estacados, vocês ficam paralisados. E vocês tinham conhecimento das lendas, do folclore. Se você estacar um vampiro no coração, você mata ele. Você sabe que isso não mata vocês, isso paralisa. Você vê com um dos caras ali, uma bolsa, um saco ali, com 5 estacas de madeira embebidas em óleo. Assim que tirar, tipo, abrir o saco e separar as estacas, vai parar, olhar pra cada um dos outros, tipo, chamando a atenção sem usar as palavras, só com um gesto de colocar. Ficar bom. A menos que hajam outros grupos nesse conflito, melhor a gente rever os planos. Só que eles estavam vindo atrás da gente. Estamos na Valáquia, mulher. As lendas de vampiro aqui são extremamente comuns. Isso deve ser crendice do populacho desse lugar. A Emily vai pegar a estaca, apontar na direção do seu peito e falar: crendice? Sim, mesmo antes de nos tornarmos o que somos, era-se conhecido que estacas matam um vampiro. Bom, você deve ter mais experiência em campos, em batalha, pelo que mostrou aqui. Quantas vezes carregou estacas de madeira? Bom, eu não. Ungidas em óleo. Talvez os camponeses dessa região tenham medo do seu lorde ou algo do gênero. Devemos ir embora logo daqui. Temos tempo só e mais uma precisamos coisa. chegar logo. A Emily vai pegar 5 estacas e vai, tipo, colocar uma na direção de cada um e fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você entregou a estaca pra pessoas? Não, eu coloquei no chão. Ela foi, tipo, colocando no chão e apontando pra cada um pra mostrar que tem 5 das estacas, são 5 de nós. Estacas. Ô Pontes, eu tenho como tentar sentir o cheiro desse óleo pra saber se tem alguma essência? Cara, você vê que é óleo pra tocha. Óleo feito com banha de porco. Temos 2 coisas para levar em consideração. As únicas pessoas que sabem que estamos vivos são as pessoas que nos deram a nossa missão. E se um deles não nos quer vivo, talvez a gente deva correr logo para o nosso destino. Porque eles não sabem da nossa presença. E num primeiro momento, eles serão a nossa defesa. Tá. Talvez seja certo, mas teremos cuidado. Beleza. Talvez carregar essas estacas seja prudente. Ela só faz assim, tipo, vai pegar uma meio estranha e tentar esconder alguma parte da roupa. O Hieronymus dá uma ideia muito importante, assim, que vocês entendem que, assim, deixar esses corpos aí levanta suspeitas. Hieronymus, essas estradas são perigosas. Não seria estranho transeuntes e ladrões serem mortos e deixados ao céu? Só não deixar as marcas, nossas marcas. Eu arremesso pro Henrique. Riquinho, menos papo, mais trabalho. Vamos cavar aqui pra colocar esses corpos pra não ter nenhum problema. Pode ser? Até cavarmos valas pra todos amanhecer o dia. Eu tô indo, tô entrando meio que pra floresta, começo a cavar. Assim, quando eu fui indo pra floresta, eu trago 1 ou 2 corpos que eu consegui empurrar e começo a cavar. Eu peço pra Paola ir junto, o Carniçal ajudar o Hieronymus. Sim, senhor. Prontamente vai, e Hieronymus, ele se aproxima de você, ele pega a outra pá, cara, ele vai, começa a te ajudar ali a cavar. Vocês vão fazer uma vala comum, assim, pra todos? Beleza.
Tá. Eu quero perceber se a gente tá sendo observado ou se tem uma... Fisicamente. Fisicamente, né? Prontidão, então. Prontidão. Vou fazer isso agora. 4 sucessos. Um sucesso absurdo, assim. Cara, você não percebe ninguém observando vocês. Você olha ali o Hieronymus, a Emily, o Paolo fazendo aquela vala comum, assim. Aqueles corpos ali sendo arrastados. E você olha em volta, um bosque noturno. Pensa que, assim, Idade Média você não tem eletricidade, então a escuridão é um poço de piche, assim. Você consegue enxergar a poucos metros com as lamparinas, os lampiões ali, que estão suspensos na carruagem, e que o Roderico, que também é o cocheiro mestre, tá junto com vocês. Ele começa a ajudar também Hieronymus, a Emily e o Paolo. E você não nota ninguém, você escuta sons de animais, você consegue escutar, cara, você começa a perceber o cheiro da floresta, do bosque muito mais perceptível, muito mais claro, assim, e os sons de animais. Nada em volta que possa estar observando vocês ou se esgueirando. Mas mesmo assim é como que uma sensação no fundo da sua cabeça. Não tem ninguém observando vocês, mas é como se fosse um sexto sentido de que sim, tinha algo errado com aquela emboscada. Não eram talvez meros salteadores. Mas isso é alguma coisa que você começa a notar que desde o seu abraço é como que se você tivesse esse sexto sentido, essa coisa de que antes de que você encontrasse alguém ali na esquina, você sabia que teria alguém ali. Então fica meio que essa pulga atrás da orelha, por assim dizer. Tranquilo. Então, eu começo a voltar pra carruagem, né? Como se fosse fazer a proteção, assim mesmo, né? Como um guardinha pequenininho. Uhum. E eu começo a falar esquerdo, direito, tomara que seja esquerda. Esquerdo, direito, tomara que seja de esquerda. E entrando no meu toque. Que eu vou ficar um tempo ali com a minha mania, assim. Estereotipando contrações de braço, assim. Você vê que ele anda meio fazendo movimentação com a mão, assim, né? Meio falando algumas palavras estranhas, né? Tipo, aquelas línguas de sinais, assim, né? E tentando conversar com ele mesmo para absorver essa sensação que para ele é nova, né? Sentir esse ambiente, ter essa percepção um pouco mais ampla, para ele é intrigante, mas porém gera um pouco de receio e medo, né? Porque eu não sei até quando e como eu vou chegar, entendeu? Uhum. Ainda aprendendo a usar a habilidade, né? Seria o auspício, né? Que tá aflorado. Tá aflorando, assim. sim. Sentir a relva, sentir a terra a nível hard, para ele é prazeroso, excitante, né? Dá tesão, porém dá medo, né? Eu falei, e aí, será que eu consigo um dia, ele ficar pensando assim, sentir o cheiro da morte? Que a morte está chegando, e ele começa a ter esses pensamentos, assim. Demora algum tempo ali, com a ajuda dos carniçais e tudo mais, vocês entrando numa ação conjunta, vocês conseguem criar uma vala. Imagina que vocês não cavam muito fundo, vão arrastando os corpos. Quem ajuda nesse processo? Eu vou diretamente pra carruagem, entro na carruagem, sento e coloco a perna em cima do banco. Isso não é digno de um nobre. Eu só sou Dorano, com a guarda dos meus carniçais. Vocês que lidem com o resultado da sua própria sede de sangue. Enquanto eu tô cavando, eu tô rezando também pela alma das pessoas que estão sendo enterradas. Vocês conseguem terminar. Com a ajuda de todo mundo, uns 40 minutos, assim. Logicamente, vocês não têm a noção de tempo. A não ser que vocês tenham sobrevivência na ficha, vocês não têm muita noção de hora. Você tiver pelo menos um de sobrevivência na ficha, você consegue olhar o céu e falar assim, não, passou mais ou menos tanto tempo. Mas o Roderico fala, bom, senhores, senhora, bom, talvez agora seja ideal chegarmos o quanto antes ao nosso destino. Vocês já pensaram em como vão se apresentar aos conspiradores, ao Lord Giovanni e seus comparsas?
eu chego pro Henrique e pergunto, como é que a gente vai se apresentar? Já que isso é inútil pra cavar uma porra do buraco, imagino que um plano se deva ter feito, né? Sim, eu tenho todos os planos do mundo. Lembre-se do que nos foi falado. Após a sobrevivência e após o fato da gente estar chegando de volta, basicamente entenda que eles vão nos receber de braços abertos. Somos recursos, e recursos bem valiosos, Jerônimos. Talvez você não tenha tido essa sensação, vai ser doce nessa sua boca diferente. Pelo visto foi educado para falar palavras bonitas, Henrique, mas é inocente assim mesmo? Não. Porque um grupo disse que seremos recursos valiosos e seremos recebidos de braços abertos, você acredita? Entendo, você deve estar acostumado a ser recebido de braços abertos, mas não temos nada por que esperar ou considerar que isso vá ser verdade. Garota, você vai perceber que você vale muito mais do que você imagina. Talvez hoje, até eu valha mais do que eu imagino. Colocaram um ópio no sangue que você bebe, isso é completamente delirante. Alguém tem alguma ideia prática? Vamos alinhar uma história? A gente está envolvido numa conspiração que é muito maior do que a gente, enredada por pessoas que têm muito mais influência e muito mais recursos que nós nesse momento. Obviamente, essa altura eles já sabem que fomos feitos prisioneiros pelo inimigo. Eu sugiro que digamos a verdade. Nos façamos e nós fomos enviados para traí-los e nos propomos a fazer uma traição da traição. E uma vez, se dermos a sorte deles engolirem essa história e permitir que a gente permaneça no meio deles, tentar ganhar uma confiança deles novamente e aí sim cumprir a nossa missão. Mas tentar enganar eles de qualquer outra forma é inútil. Ou você acha que não há agentes deles nessas florestas? Ou que os agentes deles já não perceberam a nossa caravana vindo? Ou eles não vão achar suspeito que a gente conseguiu fugir do cativeiro e chegamos bem vestidos e ainda por cima alimentados. Com nossos carniçais. Lembre-se que eles não sabem que nós fugimos, eles não sabem que fomos pegos pelos inimigos deles, e na teoria podemos falar apenas que sobrevivemos, assim como eles. Você acha que eles não sabem? A gente não sabe o que eles sabem e o que eles deixam de saber. Nessas terras eles são tão caçados como eu e você. Eles são conspiradores e eles precisam se preocupar mais com a vida deles do que com as coisas que acontecem em volta. Conspiradores sabem conversar São sem que ninguém ouça e ouvir conversas sem que ninguém perceba que eles ouvem. Concordo plenamente com o Arif. A melhor mentira tem muitos tons de verdade, de fato. O único motor para não traí-los, aqueles que nos pouparam a vida, seria a vingança, a tortura. Essa é a base do que vamos falar? Queremos vingança? Vamos nos jogar de volta com informações falsas e vamos ficar indo de um lado para o outro num campo de batalha até sermos executados. Eu simplesmente acho que a menção dos nossos atuais contratantes não é algo inteligente. Eu acho que talvez essa menção só faça eles terem ainda mais dúvidas. Afinal, como vocês percebem, existem recursos dessa nossa nova forma que domina e seduz a mente. Eles achariam talvez que estamos sendo apenas dominados. Eles não quererem matar a gente por conta disso. Eu penso que a gente é uma mensagem de um cara que é forte e um outro cara que é forte. A gente tem a mulher de vestido, que deveria estar com a espada, o guerreiro, que acha que não quer guerrear, o almofadinho e o esquentadinho. E eu componho o cheiro mais ordenado da situação. Eu acho que somos uma mensagem. Estamos para dizer algo ou para impor poder. Olha, estou com seus filhos de tal coisa, né? E uma coisa me intriga. A gente não tem que comer, não? Aí ele olha pro Henrique assim, ó, de baixo pra cima, bem no olho dele assim, ó. Acabamos de nos alimentar, pequenino. Pra que quer mais? Eu sempre quero mais. Meu gosto é mais refinado do que o de vocês. Sintam-se à vontade, aqui nada vai me satisfazer, infelizmente. Mas qual que é o plano? Ficar conversando aqui ao esmo, parado aqui com a carruagem que não anda, não é um bom plano. Eu acho o seguinte, a gente não sabe o que aconteceu entre a gente ser capturado e ser solto.
A gente estava paralisado, com estacas trepassando nos nossos peitos. O problema é que a gente está preso entre duas forças em equilíbrio. E duas forças que, obviamente, têm muitos recursos. E todos os... Eu não lembro quem que falou sobre ter poderes da nossa nova forma que podem alterar a mente. Se um dos lados tem o sobrenatural ao lado dele, o outro com certeza também tem. São duas forças em oposição e em equilíbrio. Na posição, no estado que a gente tá, tentar jogar com as informações, porque não sei se vocês perceberam, mas a gente passou os últimos minutos corroborando coisas que a gente não sabe. Que talvez a gente possa usar, talvez a gente possa ser visto como uma ovelha gentilmente conduzida. Não sei se você percebeu, mas essa terra não é exatamente uma terra de gentilezas e ovelhas, né? Ninguém é conduzido gentilmente por aqui. Eu ainda acho que abrir o jogo para os nossos progenitores, assim dizendo, é a melhor opção para manter a sobrevivência. Porque, sinceramente, senhores, eu não tô nem um pouco interessado em que jogo que eles estão fazendo. Eu não tô interessado em quem vai ganhar essa disputa. Eu tô interessado em sair daqui vivo. Que é o melhor resultado que a gente pode conseguir. Porque a gente entrou aqui, ninguém perguntou para nenhum de nós se a gente queria se tornar o monstro que a gente tá se tornando. Ninguém perguntou se a gente queria entrar na guerra que a gente tá entrando. Eu não vou vestir a camisa, eu não vou vestir o uniforme de nenhum dos lados, senhores. E eu acho que abraçar um dos lados é um erro também, porque nenhum dos lados está nem um pouco interessado na nossa sobrevivência. Nós somos peões, senhores. Se em vida fomos homens importantes, na nossa pós-vida nós obviamente somos peões. E nos enviaram nessa missão porque somos descartáveis. Absolutamente descartáveis. Acho bom a gente manter em mente. Pra mim não é difícil não me pensar como alguém importante, porque eu nunca fui alguém importante. E se há um lado que eu tô seguindo é o meu. Porque eu já sofri muito nessa vida toda e eu sempre fui um peão. Eu acho que o que a gente deve fazer é ser o mais prático possível e inventar menos histórias possíveis. Chegamos lá, dissemos que conseguimos fugir dos captores, que Roderigo foi que nos ajudou e que precisamos de um lugar para ficar, precisamos de uma bandeira para levantar. Eles estão esperançosos, eles também vão ter informações. Pastoreadas por um bom pastor. Bom, senhores, isso nos leva a outro problema, porque eles vão perguntar como nós escapamos, por onde, como nós conseguimos as roupas, a carruagem, como nos alimentamos, como descobrimos como nos alimentar, como descobrimos como usar os nossos poderes. Há muitas coisas a se explicar para os nossos novos captores, porque não se enganem, estamos saindo de uma prisão para outra. Arif, você esquece de uma coisa importantíssima, que é muito fácil a gente esquecer quando a gente é humano, mas agora a gente está se tornando monstros. A gente tem instinto, e é isso. Roderigo nos ajudou, Roderigo nos trouxe roupas. Vilarejos no caminho, aldeões mortos e sangue barato. É uma opção. As histórias mais simples são as melhores histórias. Eu não vejo aqui nenhum grande mentiroso que pudesse inventar uma grande história para que a gente saísse vivo. Somos peões. E a gente não deve esquecer isso. Em ponto nenhum. Eu concordo com o camponês. Saímos com a carruagem? Antes que o sol se levante, não? Vocês percebem que conforme vai se aproximando perto do destino, o Roderigo ele começa a ficar cada vez mais ansioso, porque a vida dele também tá em jogo. Bom, a gente tá falando de um jeito que o Roderigo também escute esse plano, porque ele faz parte dele. Vamos conversar com o Roderigo. Ele abre, a portinhola da carruagem, ele fala, bom, senhores e minha senhora, temos alguns assentamentos, algum vilarejo, um pouco, talvez mais distante, perto da hospedaria onde vocês ficaram, mas não acho que seja prudente vocês perambularem por essa região e não seguirem. Entendam, o Ordem Hadastad liberou vocês, mas não seguiram o plano ao qual ele os incumbiu, não seria sábio. Essas terras são patrulhadas. Aquele Frei que o senhor
Aí ele olha pro Hierônimos, ele não sabe se chama de Klaus ou de Hierônimos, ele fica... Senhor, bem, que o senhor, ele aponta pra você, Klaus, Hierônimos. Existem alguns rumores de que ele está trazendo cavaleiros templários e a Inquisição para essas terras. Durante o dia em que vocês ficaram presos, que um destacamento de cavaleiros tem patrulhado essa região. Nós tomamos um caminho ao qual eu escolhi que não é uma estrada principal, mas perambular por essas terras não seria sábio. Rodrigo, a partir de agora me chame de Hierônimos, é o meu real nome. Vamos então o mais rápido possível. Ou morremos por um lado, um exército vampírico, ou morremos por outro, ou morremos pelos templários. Essas são as nossas alternativas. Meu caro Rodrigo. Sim, senhor. Uma pergunta. Você que viveu entre os nossos algozes, né? Entre os homens, entre os quais a gente deve se infiltrar. Qual você acha que é a melhor forma de abordá-los quanto ao nosso retorno? Contar que conseguimos milagrosamente fugir e fomos reconduzidos. Eles têm confiança? Veja bem, não tome isso como uma desconfiança das suas capacidades. É apenas uma pergunta prática. Que você conseguiu nos libertar e conseguiu nos conduzir de volta ao castelo? Ou devemos abrir o jogo e fazer uma tripla traição? Trair talvez temporariamente a conspiração ou as intenções do Lord Halderstad para que a gente possa cumprir os objetivos ao qual ele nos incumbiu. Faz um teste de carisma liderança pra mim. Você tem alguma especialização na ficha? Não, né? Não, especialização ainda não. Porra, com esse resultado pode ter agora, hein? Ô, louco. Boa, hein? Pode ter agora. Poderia que a mocinha do Arif. Põe um ponto de... Peraí, vamos lá. Deixa eu fazer a cena e depois eu penso como te bonificar disso. Cara, na hora que você fala isso, o Roderico, ele fica pensando, ele pega o crucifixo, ele... Bom, meu senhor, o senhor sempre foi muito gentil comigo e, bom... Entendeu? Eu entrei nesse jogo duplo porque eu prezo pela minha alma e Lord Giovanni é cruel. Ele faz experimentos com pessoas e até com mortos. Ele é dono de cemitérios, pelo que... E faz experimentos com cadáveres. Sir Lothar, que é quem cuida de toda a segurança de Lord Giovanni, tem agentes nessa região. Eu ouvi as palavras do senhor e talvez elas sejam as mais sábias. Talvez tentar enganar Lord Giovanni. Entendam, vocês não precisam somente enganar Giovanni, mas os outros 12 que fazem parte de sua conspiração. E eu aprendi que essas criaturas das sombras, bom, me perdoem por falar assim, elas conseguem ler a sua mente. Talvez mentir que vocês simplesmente escaparam não seja tão sábio. Sir Lothar tem espiões espalhados. Eu me sinto compelido a revelar algo a vocês. Lady Jadwiga Almanov, que faz parte da conspiração, ela tem um conluio com Lord Halderstad. Entendo, eu estou traindo a confiança de meu senhor, porque prezo pela segurança de vocês, rapazes, por você, moça. E também, não vou mentir, prezo pela minha segurança também. Vocês estão indo para um ninho de cobras. E eu sou o elo mais fraco nessa corrente. Lady Jadwiga Almanov é quem tem alimentado Lord Halderstad com as informações dos locais de encontro dos conspiradores. Foi ela quem revelou a data e o local daquele jantar e nós pudemos atacar. Nisso vocês lembram de um detalhe. Antes de vocês partirem, Halderstad pediu como um favor pessoal a vocês que
Não que isso tomasse como não que isso interferisse na missão principal, mas se vocês tivessem a oportunidade que vocês eliminassem Jadvi Galmanov, a senhora de Henrik. Talvez você não tenha tido essa sensação, vai ser doce nessa sua boca diferente. Não foi errado, Henrique. Passa um segundo que eu não queira quebrar a cara desse personagem. Edu, a gente tem que fazer qualquer Cara, posso fazer um off? Hieronymus e Henrik tá tipo BBB, cara, nos comentários. Cara, eu e o Edu, a gente tem que qualquer dia fazer um personagem que os dois se gostem. Porque a gente só faz personagem que tem uma rixa, né? Eu só quero dizer que vocês que fazem eu fazer Ventru. Esse Ventru... Você faz Ventru até em Wraith. Beleza. Você tem um Get Your Fenris, Ventru, querido. Voltando pra imersão. Beleza.